E eu começo esse vídeo afirmando sem medo de errar. Por respeito ao Estado brasileiro, o Moro tem que se afastar do Ministério da Justiça o mais rápido possível. Pelo menos até o término das investigações que vão apurar as interferências dele no Ministério Público nas ações da Operação Lava Jato. Olá, eu sou o Elado e depois de muito tempo aqui sem fazer vídeo, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse caso aí do Sérgio Moro com os promotores da Operação Lava Jato. No domingo, dia 9 de junho de 2019, o site The Intercept Brasil disponibilizou diversas conversas que ocorriam dentro de um chat privado no serviço de mensagens chamado Telegram, onde ficou claramente caracterizada a conduta ilegal do atual ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro na condução da Operação Lava Jato. Primeiro que já é uma bizarrice pensar em condução da Operação Lava Jato por um juiz. Afinal de contas, o juiz tem que ser imparcial na análise de todas as provas. Então, obviamente, ele não pode participar da construção dessas provas, da formação dessas provas, da busca por essas provas. Porque alguém que vai atrás, tem o trabalho, entende as dificuldades, essa pessoa ela vai ficar tendente a querer aproveitar o máximo de provas possíveis para o caso. Então, exatamente por isso que existe essa separação, pois cada um tem sua função dentro do Poder Judiciário e essa separação serve exatamente para isso, para que não haja essa confusão, para que não haja esse apego do juiz por uma prova. Afinal de contas, não foi ele que produziu, ele não sabe do trabalho, ele não sabe como que é, ele vai analisar simplesmente a consistência de cada uma das provas trazidas, tanto pela acusação quanto pela defesa. É importante entender que, como o próprio nome já diz, promotor de justiça não é obrigado a fazer a acusação, se a polícia científica enviar elementos suficientes para eles de prova, se as próprias investigações do Ministério Público apontaram uma materialidade do crime, ele, por dever profissional, é obrigado a fazer uma denúncia. Mas o promotor ele também pode pedir a absolvição, tanto que vocês devem ouvir direto na TV aparecendo que o promotor pediu a absolvição, pediu a não punição, ou o próprio promotor pediu o livramento. Por quê? Porque se o promotor ele está diante de provas que não são suficientes para manter alguém preso, ou provas que inocentem uma pessoa, ele é obrigado também a apresentar isso. Então, é interessante observar isso. O promotor ele não tem a obrigação de sempre acusar, ele tem a obrigação de promover a justiça. E a justiça pode ser tanto prender alguém quanto soltar alguém. Mas é interessante observar que os promotores eles estão fazendo a acusação e os advogados dos réus estão fazendo a defesa. A partir de agora eu vou usar sempre o Lula como exemplo, mas os exemplos usados servem para qualquer réu. O Lula é interessante falar porque é o caso mais emblemático, provavelmente mais pessoas sabem dos desdobramentos e dos detalhes do caso. E o uso do Lula como exemplo é por uma questão de simples porque há um maior interesse nele, mas os exemplos dados aqui podem ser generalizados para todos os outros acusados. Após a divulgação das informações, ninguém negou a veracidade delas. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, se pronunciou em seu Twitter compartilhando um link do antagonista que eu vou ler agora. Sobre as supostas mensagens que me envolveriam publicadas pelo site The Intercept nesse domingo, lamenta-se a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores, assim como a postura do site que não entrou em contato antes da publicação, contrariando regra básica do jornalismo. Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbram qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas do contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignora o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Nessa nota, que foi a primeira nota logo após a divulgação, fica claro que o Moro não negou a veracidade das mensagens, tanto que ele fala de invasão, então quer dizer, se invadir o celular, então as mensagens são verdadeiras, como ele fala de retirada de contexto e do sensacionalismo das matérias. Ou seja, as mensagens são verdadeiras, porém foram tiradas de contexto. É isso que pode se concluir da nota dele. E o site The Intercept Brasil, para acabar com qualquer discussão, divulgou as conversas na íntegra desses trechos específicos para mostrar que eles não tiraram nada de contexto.
O site The Intercept Brasil disse que apenas 1% de todo o material que eles receberam foi compartilhado nessas matérias. Então já dá para esperar que pode vir bombas muito maiores pela frente. É interessante entender qual foi a lei que o Moro desrespeitou ao fazer isso. E para isso eu vou ler agora o artigo do Código de Processo Penal. O artigo 254 diz o seguinte: o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. E o artigo 564 diz o seguinte: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Agora eu vou citar o artigo correspondente no Código de Processo Civil. Esses que eu falei é do Código de Processo Penal. E eu vou citar o do Código de Processo Civil primeiro porque ele está mais completo, explicando melhor os casos de suspeição. E segundo, porque o Código de Processo Civil ele serve como base para todos os demais códigos de processo. Isso quer dizer o quê? Sempre que houver alguma lacuna, alguma brecha a ser preenchida, alguma dúvida, independente da esfera em que você estiver atuando, criminal, trabalhista, você vai se socorrer no Código de Processo Civil. E todos os códigos de processo respeitam a Constituição Federal, por isso que eles são todos meio parecidos em muitos aspectos, fora alguns detalhes procedimentais específicos. O Código de Processo Civil, no artigo 145, diz o seguinte: a suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presentes de pessoas que tiveram interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. E o inciso 4 diz o seguinte: interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. O artigo 146 complementa: no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Aí o parágrafo 5º, acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz às custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Isso é interessante, pois nenhum veículo de imprensa falou nisso. Porque se houver a nulidade do processo por suspeição do Sérgio Moro, ele será condenado a pagar as custas desse processo, ou desses inúmeros processos. Aí, o parágrafo 6º diz o seguinte: reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. E o parágrafo 7º, o tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Há diversas conversas de diferentes teores divulgadas pelo site. Existem conversas do Moro cobrando a força-tarefa da Lava Jato para que ocorram novas fases da investigação, novas fases, novas operações da Lava Jato. O que, na minha visão, é para manter a mídia sempre presa, para manter o público cativo daquilo, porque a Lava Jato, durante muito tempo, manteve o público preso, esperando quem vai ser o próximo personagem, quem vai ser o próximo que vai ser preso. Então parece que o Moro está cobrando isso, essa falta de operações, essa falta de chamamento da mídia, essa falta de sensacionalismo. Isso, como alguns desconfiavam, pode demonstrar que há um conluio entre a Lava Jato e a imprensa, uma parceria desonesta entre veículos de imprensa e um órgão público. Também tem o Moro sugerindo a mudança da ordem das fases das operações da Lava Jato, das fases da investigação. Para entender o absurdo disso, é só inverter os polos da questão. Imagine o Moro em contato com os advogados do Lula, por exemplo, dando dicas para eles: apresente isso aqui dessa forma, apresente isso dessa outra forma, se você apresentar assim é melhor. Ou seja, quando o juiz indica a forma como algo deve ser feito, ele está implicitamente dizendo: faça desse jeito, que desse jeito eu aceitarei, eu darei uma decisão favorável. Também tem diálogos do Moro indicando testemunhas de acusação para o processo, o que é uma total imoralidade. Afinal de contas, um juiz não pode se envolver assim numa investigação. As conversas foram trocadas por meio do aplicativo Telegram.
E, após acusações de que as contas deles haviam sido hackeadas, os próprios administradores do aplicativo disseram que não há nenhuma evidência de que houve hackeamento, que não há nenhum registro. Muito se falou na grande mídia sobre a legalidade da obtenção dessas mensagens. O site The Intercept não disse em nenhum momento que essas mensagens foram obtidas por meio de hackers. De repente, estourou um monte de denúncia de hackeamento. Até o governador do Rio de Janeiro chegou a falar que o celular dele foi hackeado, outros promotores também falaram, inclusive histórias engraçadas e pouco críveis, como um promotor que disse que o hacker entrou e falou: "Oi, aqui é o hacker, quer falar comigo?" Que não parece ser muito uma postura de um hacker. Até mesmo porque os hackers, quando eles fazem esses ataques, eles fazem questão de colocar a assinatura deles. Essas alegações de hackeamento, de tentar descreditar as mensagens baseado na legalidade como elas foram obtidas, como se a ilegalidade na captação dessas provas fosse impedir ou devesse impedir o jornalista de publicá-las, ou mesmo a ilegalidade na obtenção das provas fosse capaz de anular o conteúdo bombástico dessas provas. Deixando claro, novamente, que em nenhum momento, nenhum promotor, ou mesmo o ministro Sérgio Moro, negou a veracidade desses documentos, dessas provas, dessas conversas. A ilegalidade da prova, ela teria algum problema no caso da acusação, pois no direito penal existe a regra do indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, você beneficia o réu. Inclusive existe um ditado que diz que é melhor um culpado solto do que um inocente preso. É interessante observar que o sistema ele é todo feito para proteger as pessoas, os indivíduos, da tirania do Estado. Por isso que existem essas regras, pois se o Estado pudesse, cada hora que ele estivesse embebido em uma ideologia, escolher quem são os inimigos e perseguir esses inimigos sem regra nenhuma, a gente viveria na barbárie. A ilegalidade da prova, ela não gera nenhum efeito se for usado para inocentar alguém que está sendo punido pelo Estado, que está sendo perseguido pelo Estado. E é o caso em questão. Quem cometeu o crime foi a pessoa que obteve essas informações, isto é, se foi obtida de maneira criminosa. Então, esse é o caso em questão. Se a prova é ilícita, mas está servindo para beneficiar alguém, beneficiar um cidadão perante a justiça, então essa prova ela é válida, ela tem que ser usada. Agora, a prova obtida de maneira ilícita para condenar alguém que não pode. Os crimes cometidos pelos réus da Lava Jato são crimes patrimoniais, crimes que têm como fim dinheiro, coisa que é facilmente substituível. As ilegalidades cometidas pelos agentes públicos, pelo juiz e pelos promotores, elas atentam contra o Estado democrático, contra o Estado de Direito. Elas alteram regras que estão lá feitas exatamente para pautar a conduta desses agentes. E está claro nas conversas que o interesse era alterar o sistema eleitoral, o que é ainda mais grave, é um poder interferindo no outro. Sempre nesses exemplos é bom inverter os polos. Vamos imaginar o Bolsonaro agora como presidente da República e o filho dele, Flávio Bolsonaro, começa a ser julgado pelo Poder Judiciário. E aí o Bolsonaro vai lá, usa a máquina pública, usa o Poder Executivo para influenciar o Poder Judiciário a dar um parecer favorável ao filho dele, ou absolver, sei lá. Tenta usar algum mecanismo para influenciar o andamento do Poder Judiciário. Isso seria moral? É claro que não. Isso seria legal? É claro que não. Então também não é legal, não respeita as leis, o judiciário tentar usar os expedientes que estão na mão dele, como vazamento de delações ou prisões em épocas específicas, para alterar o andamento do processo eleitoral, alterar a opinião pública. Não é essa a função dos membros do judiciário. E existe essa tripartição de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, exatamente porque experiências anteriores mostram que o poder, quando ele está na mão de um único agente, quando um único agente consegue atuar nessas três esferas ou em duas delas, ele acaba tendo um poder ilimitado e impondo a vontade dele contra a vontade da maioria da população, muitas vezes manipulando a opinião dessa própria maioria da população, alterando fatos, alterando notícias, vazando coisas específicas em horários específicos, em datas certas, para que a opinião pública seja tendente a agir dessa ou daquela forma.
A tripartição de poderes, com essa ação do Moro e dos promotores, está sendo claramente afetada, porque é claro nas mensagens entre eles que a intenção era não eleger o Haddad, por exemplo. Eles falam isso textualmente. Será que se fizermos isso agora, será que se permitirmos o Lula dar uma entrevista não vai ajudar o Haddad? É sintomático o que aconteceu agora, porque os advogados de muitos dos réus, principalmente do Lula, vêm apontando há muito tempo essa parcialidade por parte do juiz Sérgio Moro. E é interessante ver que os veículos de mídia sempre mostram isso, inclusive até agora, nas discussões sobre essas mensagens, é muito claro isso, que é como se houvesse um embate entre o Lula e o Sérgio Moro, sendo que não faz sentido nenhum essa lógica. Afinal de contas, o Moro é o juiz que tem que ser imparcial. O embate do Lula seria contra os promotores da Lava Jato, contra os procuradores que estão acusando ele. Então seria um embate entre a acusação e a defesa. A própria mídia, a própria grande mídia, as capas dos jornais, se fizer uma pesquisa simples já encontra, é sempre Lula vai encontrar o Moro, o grande embate, Lula contra Moro, sendo que isso já demonstra um certo erro nesse cálculo. Afinal de contas, o juiz não tem que ser contra ninguém. O juiz ele tem que ser a favor da justiça, analisar as provas com isenção e, baseado nas provas, ou condenar ou absolver. O juiz não pode vir com uma opinião pronta. Inclusive, lá no artigo que fala sobre a suspeição, o inciso 1, tanto no Código de Processo Penal quanto no Código de Processo Civil, é claro ao dizer amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Então, a própria forma como o Moro sempre foi apresentado, como grande contrário ao Lula, como quem vai enfrentar o Lula, já deixava claro que não havia esse equilíbrio, que o Moro ele era inimigo do Lula. Então, quer dizer, um juiz que já tem um lado, claro, um juiz que já chega ao processo com a sua opinião pronta, ele não pode julgar um processo. Exatamente por isso que o juiz ele tem que ser imparcial. É natural que, como todo ser humano, os juízes tenham suas opiniões sobre certos fatos. E é exatamente por isso que existem os códigos de processo, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, para limitar a atuação do juiz. Por quê? Sabendo que nós, seres humanos, somos suscetíveis, foi criado um conjunto de procedimentos que, se for seguido, pelo menos a gente chega mais próximo de uma decisão justa. É claro que há muitos questionamentos se esses procedimentos garantem uma justiça. Porém, a ideia de seguir é conseguir, pelo menos, chegar o mais próximo possível a esse ideal de justiça. Também foi muito falado que é corriqueiro juízes e promotores conversarem. Afinal de contas, em muitos lugares, como aqui em São Paulo, no Fórum Central Criminal, juízes e promotores ficam inclusive no mesmo prédio. Cada um tem sua sala lá, o grupo dos promotores, o grupo dos juízes, mas eles estão sempre se encontrando, fazem diversas audiências, até porque todo mundo está hiper sobrecarregado de processos. Então eles sempre se vêem, é natural. É natural que juiz e promotor se conheçam. Mas isso não significa que eles troquem mensagens, que eles sejam amigos, que eles direcionem a investigação ou o processo contra esse ou aquele caso. E é nesse ponto que entra um negócio muito interessante. No artigo 37 da Constituição Federal, estão elencados os princípios da administração pública, que, inclusive quando a gente vai estudar, está interessado em estudar administração pública, existe uma forma de decorar esses princípios, que é por meio da sigla LIMP, que significa legalidade, impessoalidade, grave isso, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então quer dizer, a ação da administração pública como um todo e de cada agente público tem que estar baseada nesses 5 princípios. O princípio da legalidade, isto é, o agente público só pode fazer o que está prescrito em lei. Inclusive, existe um brocado que fala o seguinte: o agente público só pode fazer o que é permitido por lei. E o cidadão comum pode fazer tudo o que não é proibido pela lei. Então, é claro que o agente público, a ação dele inteira é pautada pela lei. Toda a forma como ele age tem que estar prescrita em lei. Já o cidadão comum, o que está prescrito em lei são as formas como ele não deve agir. Esse é um ponto muito interessante, porque lendo os artigos sobre suspeição fica claro que o Moro já ignorou a legalidade. Aí vem a impessoalidade. O que quer dizer a impessoalidade? Quer dizer que o agente público, quando ele está revestido da função pública, ele não está falando por ele está falando pelo Estado, pela administração pública. Ele não pode tratar
nenhum cidadão diferente do outro, ele tem que tratar todos os cidadãos de maneira igualitária. A impessoalidade também serve internamente para a administração pública. Na função, ele está representando o Estado, ele não está representando o Sérgio Moro, ou o Deltan, ou o Lula, ele está representando o Estado brasileiro. Por quê? Porque não importa, ou pelo menos não deveria importar, na mão de quem vai cair o processo. Afinal de contas, todos os funcionários públicos deveriam agir igual. Afinal, todos estão tendo sua conduta prescrita em lei e deveria seguir essas leis. Então, não deveria importar na mão de quem cai um processo, por exemplo. Mas, nesses processos da Lava Jato, ficou claro que a impessoalidade também foi posta de lado. O juiz Sérgio Moro, ao ver que existiam conversas comprometedoras para ele deveria ter pedido a sua suspeição e indicado para outro juiz julgar os processos. E agindo da forma como ele sempre agiu durante todo o processo da Lava Jato, ele se colocou acima do Estado. E com isso ele criou um constrangimento para o Estado. Por que o Estado criou esses mecanismos de suspeição, de impedimento? Porque para o Estado ter credibilidade, ele tem que dar decisões que são respeitadas pelo público. Então, as decisões que são proferidas pelo Estado, as ações do Estado, não podem sofrer nenhum descrédito. Por exemplo, se um juiz recebe um processo e ele vê que é de um vizinho dele, mesmo que seja um vizinho que ele não converse, mas ele sabe que mora no mesmo prédio, ele vê que é o endereço dele. Esse juiz, o que ele faz normalmente, ou pelo menos o que ele deveria fazer? Ele se colocar como suspeito, porque esse processo simplesmente ia cair na mão de outro juiz que vai fazer outro serviço igual a ele, ou pelo menos deveria fazer. Por quê? Porque se acontecer de ele fazer o processo andar todo o percurso processual e lá no fim, a pessoa que perdeu, o réu, ou quem for, mostrar que ele morava no mesmo prédio e isso gerar algum descrédito para uma decisão judicial, é um prejuízo para o Estado, pois o Estado movimentou uma máquina absurda, muitos recursos, para no fim ter uma decisão que foi jogada fora. E aí estraga o outro princípio, né, que era o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí a eficiência é jogada fora, como provavelmente vai acontecer nos processos julgados pelo Sérgio Moro, porque eles vão ter que ser todos anulados por uma questão de respeito ao princípio da legalidade. Ferir um princípio é muito mais grave do que ferir um artigo de lei. Quando você vai contra um princípio, você está afetando todo o funcionamento do Estado brasileiro. Essa coisa do Moro ter deixado o ego dele ultrapassar os princípios básicos da administração pública é ruim para o Estado, traz um descrédito para o Estado, porque a população vai ficar indignada se criminosos forem soltos devido à conduta ilegal de um juiz. Assim como a população fica indignada quando algum inocente é preso ilegalmente. Então, é sempre importante entender que esses princípios eles existem para proteger o indivíduo da tirania do Estado. É por isso que existem essas regras mínimas de conduta que todos os agentes públicos devem seguir. Eu vou falar novamente um pouco sobre a origem das provas, porque levantaram várias possibilidades. Falaram de espionagem internacional, espionagem de um outro governo que poderia ter acesso a essas mensagens para causar algum problema no nosso sistema político, o que parece pouco crível. Também falaram do hackeamento, mas é interessante entender que se foi hackeado, para hackear um sistema como o do Telegram ou até dos próprios celulares, é necessário uma complexidade de funções. Não dá para acreditar que o Lula está lá na cadeia, no computador, invadindo celulares de promotores e juízes. Segundo informações do próprio site que divulgou essas mensagens, as mensagens em questão são de um longo período. Então, quer dizer, pode ser alguém até internamente da Operação Lava Jato. Existem dois promotores que se desligaram da Lava Jato. Um deles foi o Carlos Fernando de Lima, que pediu o desligamento porque se aposentou, e o outro foi o Diogo Castor, que é um caso mais curioso, que ele se afastou da Lava Jato por uma questão médica, né? O médico indicou para ele se afastar por estafa, estresse. Então, é interessante observar que pode amanhã aparecer alguém de dentro da própria equipe da Lava Jato que tenha vazado esses dados. Até mesmo porque algumas informações dizem que os promotores e o juiz usavam celulares funcionais, o que colocariam mais gente em contato com esses aparelhos, talvez o menino da informática, o cara que mexe no computador, ou até mesmo a empresa que faz a manutenção, não sei se isso é feito interno ou externamente. Apesar dos agentes envolvidos estarem alegando hackeamento, essas mensagens podem ter sido obtidas de maneira lícita por alguém
interno ali da operação, alguém que está descontente, alguém que se deparando com todas essas ilegalidades pensou, pô, é melhor já vazar tudo antes que surge para mim também. Os delatores são mais ou menos isso, né? Assim, não para se livrar, mas pelo menos eu não vou me afundar tanto nesse mar de lama que estava sendo formado de promotor combinando com o juiz, resultado de processo. Interessante que no meio das mensagens, inclusive, tem uma em que o juiz fala que vai indeferir um pedido e o promotor fala pode indeferir. Então parece até que eles estavam combinando algumas decisões serem indeferidas para dar mais credibilidade, para não parecer que também tudo que cai na mão do Moro ele dá ok, para não parecer que eles estavam com tudo combinado entre eles. Tanto o juiz Sérgio Moro, como os promotores da Lava Jato, como esse grupo todo aí que dá apoio a eles, os bolsonaristas, o próprio Bolsonaro, eles se espelham muito nos Estados Unidos, mas não querem tomar atitudes como os americanos tomariam, porque num caso como esse, o ministro já teria caído. Ele ia se afastar para haver uma investigação e depois que tivesse tudo concluído, talvez ele voltasse ao cargo, mas ele não ia continuar no cargo sob tantas denúncias, ainda mais ficando claro que existiu uma conduta claramente ilegal ali de contato entre promotores, uma conduta claramente que ignorou o princípio da impessoalidade, que levou para o lado pessoal. Então, um agente assim não se manteria no ministério. Eu achei interessante admirar tanto os Estados Unidos, mas não querer agir como os americanos. Eu quero ter um país igual aos Estados Unidos, mas eu não vou agir como um estadunidense. Eu fico pensando no caso específico do Sérgio Moro, que ele era um juiz com um grande salário, vazaram os pagamentos dele por causa da lei de acesso à informação, apareceu diversos salários dele, teve mês que ele recebeu 70 mil reais. Alçado como grande herói do Brasil, ele largou a magistratura e entrou no governo Bolsonaro, o que, na minha opinião, foi uma decisão equivocada, porque estava claro que o governo Bolsonaro ia ser essa bagunça, né, assim, o PSL, o partido dele, não é um partido de verdade, então um partido que não se forma desde a base, com discussões, acontece o que está acontecendo com o PSL. Quando chega ao poder, é um bando de estranhos que se juntaram em um partido que não se entende, e essas discussões vão acontecer agora, no poder. Diferente de outros partidos de base, que as discussões já começaram lá embaixo. Então, quando eles chegam ao poder, eles já têm mais ou menos um entendimento entre eles de como a coisa vai funcionar. E o PSL claramente não tinha isso. E aí o Moro largou a magistratura para entrar nesse barco furado aí que é o governo Bolsonaro, que já se passaram 6 meses e ainda não apresentou nada, e a população também não sabe exatamente a que veio, qual o plano do Bolsonaro para a educação, para a saúde, para a segurança. Ele não tem planos, né? Ele tem ações que ele fala, liberar arma, vou fazer isso com a educação, mas não existe planos, não temos com que sonhar, porque nada foi apresentado. Então isso já me estranhou, o Moro largar uma carreira estável de juiz, inamovibilidade, o cara não pode ser demitido, tem vitalicidade. Os juízes, em regra, quando são penalizados, eles são simplesmente afastados do cargo, continuando com o mesmo salário. Imagina, é quase um prêmio. O cara comete uma ilegalidade, não precisa mais trabalhar e mantém o salário. Então eu já achei estranho o Moro largar isso para entrar no barco do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro não é um cara que tem uma grande biografia, não tem muito o que se esperar dele. E o Moro teve essa coragem, largou a magistratura e entrou no governo Bolsonaro. Isso dizem que é porque ele estava esperando receber uma promoção aí, receber uma vaga no STF. Com essas informações, fica difícil a manutenção dele no ministério. E eu imagino que muito mais difícil ele ser aprovado pelo Senado, depois da indicação presidencial, para ir para o STF. Na minha opinião, é difícil ele se manter no ministério, porque afinal de contas, agora será aberta uma investigação contra ele mesmo, por ele ter adulterado as investigações de diversos processos. Como ministro da Justiça, chefiando a Polícia Federal, ele vai ser responsável por uma investigação que vai investigar ele, sendo que a acusação que ele está sofrendo é de manipular investigações, manipular processos. Então, é totalmente incompatível ele chefiar uma instituição que vai investigá-lo, sendo que ele está sendo acusado por adulterar investigações e processos judiciais. Então, é inexorável o afastamento dele do Ministério da Justiça. Afinal, como poderemos acreditar que as investigações não sofrerão interferências indevidas de alguém que está provado que interfere em investigações? Por isso eu afirmo, sem medo de errar, o Moro deve ser afastado
do cargo de ministro da Justiça, pelo menos até o término das investigações desses casos. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Por favor, se você gostou do vídeo, curta aí o vídeo, coloca um comentário ali que eu vou fazer questão de responder e, se puder, compartilhe também. Um abraço, até mais.